Fala, oi para todo mundo. Vem cá. Vem. Fala, oi, uma convidada muito especial. Obrigada, Sueli. É importante, né, a gente ter iniciativa. Então, vem falar boa noite? Vem. Toda maquiada, ó. Tcharam! Olha só que linda. Nossa princesa mais nova. Toda de make, super chique, cheirosa, famosa. Aqui. Isso aí. Então, manda um beijo para todo mundo. Olha lá quem entrou. O papai entrou. Manda um beijão pro papai. Ah, lá um beijão pro papai. O papai deu 2 comentários. É, o papai deu 2 comentários. Ele fez um tchauzinho e mandou uma carinha lá, um emoji cheio de coraçãozinho. Então, manda um beijão pro papai, um beijão para todo mundo. Beijão para todo mundo, beijão pro papai. Já, daqui a pouquinho a gente já vai iniciar, né, Gabi? A mãe vai falar hoje de... O papai tá mandando beijo, manda beijo, papai. Tá com vergonha? Ah, não, imagina, né? A Gabi não é tímida, né, Gabi? A gente vai falar hoje, pessoal, de resgate do poder pessoal. Ou a mesma coisa que poderíamos dizer como autoestima. Faz assim não, meu amor, ó, porque aí pode. Então dá um beijo na mamãe. Obrigada, viu? Marquinhos de batom. Fiquei mais bonita, então, de marquinhos de batom. Tá? Um beijo. Tchau. Obrigada, viu? Ai, ai. Então, gente, boa noite. Eu convido vocês para entrarem pelo link do Zoom. O link do Zoom tá lá na bio, pelo Telegram. Né? Tem um grupo que eu criei lá. E é por lá que eu vou colocar todos os invites. Toda semana a gente vai fazer reunião na sexta-feira. E o objetivo é compartilhar com vocês algo que eu estou estudando. Já tem 1 ano que eu estou na Escola Vida, com o professor Hilário Trigo. E lá eu falo muito, a gente estuda sobre constelação sistêmica familiar, tá? Eu estou olhando aqui, estou olhando ali. Então, ali está o Instagram e aqui está o Zoom. E aí, deixa eu só fechar aqui. E aí, o que acontece? Tem 1 ano, né, que eu estou estudando na Escola Vida com o professor Hilário Trigo, e a gente estuda a parte de constelação sistêmica familiar, mas tem muito conhecimento que é para a nossa vida, né, não só as constelações em si, que é uma ferramenta maravilhosa, mas principalmente a parte de conhecimento sistêmico, e é algo que a gente deve aplicar na nossa vida, porque traz muitos benefícios. E aí, o objetivo principal, né, que eu resolvi, inclusive, entrar na formação para trabalhar com constelação sistêmica familiar em atendimento também, assim como o professor Hilário faz, o meu lastro, né, e o meu foco vai estar mais com pessoas que têm uma história próxima ou parecida com a minha, né? E qual história seria essa? É uma história de resgate de poder pessoal ou resgate de autoestima, né? É mais ou menos a mesma coisa. E aí, o que acontece? Eu vou compartilhar um pouquinho hoje com vocês, né, essa minha trajetória, né, de busca, de melhoras, e que, para dizer para vocês que é justamente o que tem aí no meu Instagram, né, que é realmente a gente buscar o nosso resgate pessoal, o nosso poder pessoal, para a gente ter uma vida incrível. Isso não significa que a gente não tenha problemas, isso não significa que a gente não tenha desafios, mas significa que a gente se empodera. Isso significa que a gente volta a olhar para nós mesmos, para as nossas questões, e descobrir esse poder e resgatar esse poder que está dentro de todos nós, né? Não sou uma exceção, né? Todos nós somos empoderados, e a gente consegue olhar para isso e transformar a nossa vida. Então, o meu objetivo é para convidar vocês para virem junto comigo, para a gente compartilhar, eu vou compartilhar com vocês esses ensinamentos do professor Hilário, e a gente vai entrar numa jornada, né, juntos, de resgate desse poder, né, desse autoconhecimento aí, para resgatar a nossa autoestima. Ó, tem uma pessoa que entrou aqui pelo Zoom. Oi, Ju, boa noite. Seja bem-vinda. E então o objetivo é realmente a gente olhar para isso, né? E eu vou repassar isso com vocês. Então a gente tem um monte de ensinamentos que a gente obtém na escola, fala muito sobre a gente entender, né, como funciona a nossa mente. Então a gente vai estar
conversando sobre isso, sobre os mecanismos da mente, né? Então, tem um monte de ensinamento de inclusão de pai e mãe, e várias questões que fazem a diferença no nosso dia a dia. E aí, falando um pouquinho de mim, né, eu vou começar um pouquinho falando dessa minha história, do porquê que eu estou fazendo isso, da onde que tudo começou. E aí, o que acontece? Eu comecei a estudar nesse processo, deixa eu colocar aqui, tá tremendo. Eu comecei nesse processo de autoconhecimento, de busca, né, do meu poder pessoal, por uma questão interna muito forte, né? Eu cheguei em um momento que eu estava passando por umas questões pessoais, né? Eu saí do emprego e decidi empreender junto com meu marido. E aí, em algum determinado momento, eu estava fazendo alguns vídeos na parte de artesanato pela internet, então eu gravei todo um curso, né, para fazer essa questão de vendas pela internet, vender um curso ensinando artesanato, basicamente a parte de confecção de laços, tiaras, hair clips, bijuteria, né, infantil. E aí, em determinado momento, eu identifiquei em mim uma inveja, um sentimento de inveja muito grande e ao mesmo tempo de culpa, porque todo o meu histórico profissional, ele estava em torno da parte financeira, e aí eu estava tentando empreender com essa área que, na verdade, era hobby, e não era a minha profissão, então eu me sentia assim, na verdade, sendo... Não diria, não seria uma enganação, mas assim, eu não senti toda aquela segurança, eu não senti íntegro da minha parte, né? Gravar um curso de artesanato que era, na verdade, um hobby para que as pessoas pudessem fazer a confecção dos laços e vender e viver disso. Na verdade, poderia até fazer, mas para mim, internamente, no meu interior, eu senti que não. E aí eu comecei, quando você começa a fazer a parte de marketing digital, você também recebe, né, algumas outras notificações de outras pessoas que têm essa mesma profissão, vamos dizer assim, esse mesmo curso. E aí eu acabei recebendo, né, essas notificações de outras pessoas e eu vi que teve uma outra pessoa que começou mais ou menos junto comigo, e ela também estava aí fazendo um certo sucesso, vamos dizer assim, que era aquilo que eu queria, só que eu não fiz tudo isso, porque eu também não... Ela tinha já uma experiência, né, no offline, vamos dizer assim, no dia a dia dela, trabalhando realmente com laços há muito tempo, há mais de anos. E eu não, eu trabalhava com outras coisas, com finanças, com contabilidade, e resolvi empreender em algo que era meu hobby. Então, eu não tinha toda a experiência e a bagagem profissional, e isso ficou muito claro. E aí começou a mexer muito comigo, então eu falei, está na hora realmente de eu buscar alguma coisa diferente, né? Tem alguma coisa errada aí, e aí eu resolvi olhar para mim e eu entrei na Escola Vida com esse objetivo, identificar, né, algo em mim que não estava muito bem, internamente falando. E aí eu sentia nessa época, né, e isso desde sempre, como se fosse um buraco, né? O meu peito era algo assim, como se eu tivesse um rombo, um buraco aqui dentro, e que eu buscava algo para ser preenchido. Então, eu estava sempre olhando, eu buscava cursos diferentes, então eu fiz curso de Reiki, eu fiz curso de cura reconectiva, eu buscava, sabe aquela pessoa que está sempre buscando algo a mais? Então, eu buscava curso de autoajuda, eu participei de cursos com Carlos Torres, eu participei de cursos, eu me lembro muito de um atendimento com a Cleusa Cirilo, que também foi muito bom para mim. Então, eu estava sempre buscando algo, né, para preencher esse buraco, esse vazio. Em alguns momentos, eu me sentia ansiosa, angustiada, até um pouco meio que, não sei exatamente se seria uma depressão, mas uma certa tristeza, uma melancolia, quando você procura, às vezes você está num lugar super legal e você não consegue se conectar com esse lugar. Você está para muitos seria algo, nossa, que eu tinha empregos maravilhosos, eu estava num lugar profissionalmente muito bom, mas para mim não estava bom. Né? Às vezes a gente passava um final de semana com a família, a gente às vezes ia curtir com a família, e por mais que tivesse um lugar legal, eu não conseguia sentir, né? Eu estava sempre angustiada, estava faltando alguma coisa. E aí, estudando, né, com as constelações e frequentando as aulas, para vocês terem uma ideia, é algo assim que requer um certo esforço, porque a gente acorda, né, às 4 da manhã. Então, nessa época eu tinha aula das 4h30 às 6. E aí tem todo um ritual, uma rotina para a gente estudar, para a gente se preparar para as aulas, e tem todo um porquê disso, porque a Escola Vida, né, com o professor Hilário Trigo, além da constelação sistêmica familiar,
ele também abrange, né, algumas outras questões da linhagem de mestre dele, né, então entra um pouco na parte de tradição védica, e aí tem a parte de yoga por conta disso, tem todo um ritual, que é tomar banho gelado, e tem um monte de coisas aí que é interessante, tem uma questão de alimentação também que ele recomenda, então tem toda uma transformação, vamos dizer assim, uma participação interna para a gente fazer. Mas o principal era realmente a parte do autoconhecimento e a gente olhar para essa questão de inclusão da ancestralidade, de incluir pai e mãe, para olhar para como está isso, né? Inclusive, mamãe acabou de entrar no Instagram, Dona Ana, bem-vinda, um beijo. Inclusive, a senhora pode entrar pelo Zoom, tá, mamãe? Tá lá o link lá no Telegram, se a senhora quiser, tá bom? Tá bem-vinda. E aí a gente começa a olhar algumas questões e falar, nossa, e aí eu fui identificando, né, um monte de situações onde no passado eu agi, né, de uma forma equivocada, onde eu não conseguia mesmo incluir, e aí às vezes a gente critica muito, né, as decisões, as atitudes e as histórias dos nossos pais, e isso é super errado, né, inversão de papéis. Então, tem várias questões que eu vou passar aí para vocês ao longo dessas sextas-feiras que a gente vai ter de encontros, que a gente vai identificando o quanto é importante a gente concordar, né, a gente aceitar, porque a história deles é deles, e separar os nossos pais da nossa história. Então, todo esse movimento, né, que a história deles é uma questão, as decisões e as escolhas deles é uma questão, e a questão deles serem nossos pais é uma outra questão que a gente precisa incluir e respeitar e honrar sempre. Então, tudo isso é um movimento que faz a diferença. Então, quando a gente aceita, na verdade, não é aceita, é concorda, porque quando a gente aceita, a gente se coloca num patamar superior, e na verdade a gente não é superior, muito pelo contrário, né, dos nossos pais nós somos sempre crianças, né, então a gente tem que honrar os nossos pais, então a gente concorda com as decisões, com as histórias, com tudo que eles viveram, né, então a gente dá um sim internamente, a gente dá um sim absoluto para tudo que aconteceu, foi como foi, e a gente honra isso. Então, e aí a gente inclui pai e mãe no nosso coração, a gente se coloca na postura de filhos, porque independente da idade, a gente precisa fazer esse movimento. Então, todo esse conhecimento, todos esses estudos, né, e todo esse esforço durante ao longo desse um ano, fez com que muitas coisas acontecessem, que eu começasse a repensar sobre isso, a ver atitudes pessoais, né, minhas mesmo, que eu tomava que não era a mais apropriada, e aí, por conta disso, as coisas foram melhorando. Então, todas as dinâmicas que a gente tem na Escola Vida, que eu pretendo fazer algumas com vocês também, o que é possível fazer no público vai ser feito, né? Então, é isso que eu quero muito passar para vocês, né? E, inclusive, assim, essa transformação que eu tenho vivido. E aí eu identifiquei, né, dentro da minha história, dentro de tudo que eu vivi, que eu, particularmente, tenho uma questão, né, muito forte com a submissão. E é algo que, assim, tem transformado a minha vida olhar para isso. Pela primeira vez eu consigo olhar para isso com mais calma e dizer, não, realmente, eu sou uma pessoa submissa. E aí entrou todo um contexto dessa identificação, e aí vem de toda a história familiar, né, das mulheres da nossa família, então, desde a minha mãe, como as avós, com certeza toda a ancestralidade, né, e quanto mais a gente para pensar e olha como era a vida anteriormente, né, antes da nossa geração, é muito claro, né, o quanto a questão da submissão feminina é algo que existe e existe forte, mas é incrível que muitas vezes tem até homens também que estão nesse papel, né, o papel da submissão, onde a gente coloca o desejo do outro em cima, em função, né, acima, na verdade, do nosso. E isso é muito sério, né? E aí entra muito nesse papel, né, que a gente também transita muito, que é o de vítima, que é aquele papel de heroína, que você quer salvar o mundo. Então, a gente acha, né, que por amor cego, a gente vai mudar a pessoa, a gente quer que a pessoa concorde, porque eu estou indo nesse caminho de autoajuda e você precisa vir comigo. Então, fica muito naquele mimimi a gente, né, e aí eu sou muito mimizenta, mulher, né, então eu ficava muito
nessa neura de trazer o meu marido, né? Não, vem comigo, esse é o caminho certo, é praticamente o caminho da salvação. E aí, nisso, gerou vários atritos, porque aí, olhando para mim de novo, eu entrei também naquele papel da agressora, né? Em que eu impus para ele que ou você vem comigo, ou a gente se separa. Isso é o cúmulo do absurdo do abuso. Isso é uma manipulação total. E eu entrei nisso muito forte. E na época, na minha cabeça, eu julgava que a desculpa que eu dava para mim mesma era: olha, eu estou me posicionando. Então, eu estou me posicionando para ele, dizendo: olha, essa é a minha decisão principal. E se você não vier comigo, tá tudo acabado. Né? E aí tem um monte de coisas que nós passamos. Nós temos 21 anos de relacionamento, entre namoro, noivado e casamento. Perdão. Só que essa história, né, dessa imposição aconteceu foi mais ou menos em setembro, outubro, mais ou menos do ano passado. E isso veio muito forte, porque eu já estava estudando há um bom tempo, e aí você se coloca num lugar de superior, né? Nossa, eu estou buscando, eu estou fazendo todo sacrifício, eu sou melhor, né? E aí entra o ego fortíssimo, e a questão da heroína que quer salvar o mundo. Eu vou resgatar você desse lugar horroroso que você está. Olha a neura da pessoa. E aí a gente entra nesse papel muito forte, e eu não enxerguei na época o tamanho da agressora, né? E aí tem o papel da agressora, porque eu tô querendo mudar uma pessoa, e ninguém muda ninguém. Então eu não aceito, eu não concordo com aquilo que ele é, eu simplesmente quero que ele seja diferente, e eu fiz todo o movimento forte de agressividade para enfiar o dedo mesmo e falar: ou você vem comigo, ou tchau, tô indo embora, não quero mais saber. Então, é uma manipulação muito grande. E aí eu fui identificando, né? Enfim, nessa época eu não identifiquei nada, nessa época eu fiz isso mesmo, e aí voltou uma rebeldia total da parte dele, que aí, primeiro ele entrou em sofrimento, e eu dei um mês de prazo para ele se decidir. Ele acabou entrando na escola, fez inscrição, pagou o curso, tudo certinho. Só que aquela história, né, fez para me agradar até certo ponto, porque aí ele pagou, fez inscrição e não assistiu nenhuma aula. Ou seja, ficou tudo na mesma, né? Ficou do jeitinho que estava, do jeitinho que ele queria. E aí eu entrei num processo muito forte de negação, fiquei muito mal. E aí foi próximo desse período, tinha um evento presencial que o professor ia fazer em Curitiba, então eu tive todo um movimento de deslocação para lá, para participar. E aí veio toda uma negação muito forte da parte do meu marido, um preconceito mesmo, porque dentro das dinâmicas, né, de algumas das dinâmicas que existem no presencial, tem uma parte lá que a gente entra num processo, né, de experimentação de dinâmica corporal, de mulheres com mulheres e homens com homens, mas todo mundo na mesma sala, e tem um período que a gente fica nu, a gente fica sem roupa. Isso, para mim, é algo muito crítico, que eu tenho uma questão de trava sexual muito forte. Então, no momento que o professor falou isso, eu já entrei em curto, foram meses para processar isso, até eu criar coragem de realmente enfrentar meus medos e ir lá para realmente participar disso. Só que aí o meu marido não aceitou, então ele não aceitou isso bem, e teve todo um contexto, o professor ficou nervoso com algumas pessoas que ficavam questionando muito isso, e ele gravou um vídeo bem pesado, que eu entendo a parte do meu marido que ele viu esse vídeo, porque ele já estava na escola, ele não assistia às aulas, mas justo esse vídeo, sabe aquela coisa assim, quando tudo que parece que conspira para te tirar disso, e fala: nossa, agora a coisa ferrou. E aí ele acabou vendo esse vídeo, e aí ele me questionou muito. Eu falei: olha, eu me conheço, eu sei da minha integridade, eu vou enfrentar, e eu entendo que realmente o professor, ele usou termos que não deveria, foi muito forte, muito pesado o vídeo, mas eu sei quem eu sou e você vai ter que confiar em mim. E aí eu acionei a psicóloga da escola, né, e a gente conversou, e eu acabei indo. Então foram 7 dias, né, que eu fiquei em imersão em São Paulo, em Curitiba, perdão, eu peguei o avião em São Paulo, de São Paulo a Curitiba. E aí, durante esse período, a gente fez várias dinâmicas de inclusão de pai e mãe. Foram 7 dias muito intensos. As dinâmicas dessa parte, né, em relação a esse trabalho, elas foram muito pequenas em relação a tudo que a gente viveu, e foram muito bonitas, foram muito respeitosas, e eu não arrependo, muito pelo contrário, né?
Acho que houveram muitas liberações em mim que eram importantes nessa área e que eu tenho muito orgulho de ter participado. Foram também muito fortes, existiram momentos que foram interessantes, que foi bom, mas tiveram momentos também que foi muito difícil, onde emerge dor, sofrimento, de memórias que eu entendo que não são só minhas, mas de toda a ancestralidade aí nessa área feminina. E aí, quando eu voltei para casa, a coisa estava feia, porque fiquei 7 dias nisso, e ele aqui 7 dias criando imagens, criando todo um contexto, situações muito pesadas, em que ele se relacionava com isso. E aí a gente vai ver, quando a gente estiver estudando os mecanismos da mente, que é bem isso. A gente, muitas vezes, a gente não se relaciona com a pessoa ou com a situação, a gente se relaciona com as imagens que a gente cria na nossa cabeça. E isso é algo muito forte, não é algo só dele, é algo que todos nós, eu, vocês que estão me vendo, todo mundo cria. E é muito difícil sair disso se você não tiver um estudo recorrente, se você não estiver buscando isso para entender como é que funciona o mecanismo da nossa mente. E é justamente por isso que eu quero passar esse conhecimento para vocês, porque ele é fundamental para a gente viver bem. E aí, bom, o que acontece? Como ele foi se relacionando cada vez mais com isso, a situação foi ficando muito complicada entre nós como casal. Porque aí eu voltei, né, com essa questão da sexualidade bem melhorada, e aí, com todo esse buraco que eu tinha dentro de mim, que aí eu descobri que era justamente essa ausência de incluir pai e mãe, né, no meu coração, a ausência de concordar com as coisas como elas são, essa questão de ficar julgando muito, e toda essa questão nossa da ancestralidade que a gente repete, que as constelações olham para isso e nos ajudam a resolver, né, a melhorar. Então, eu voltei muito melhor. Toda essa questão de preenchimento que eu tinha aqui, desse buraco, foi preenchido e eu voltei nesse ponto muito bem. E quando a gente está assim, o outro também enxerga a gente diferente. E aí, quando eu voltei, ele já estava todo cheio de imagens complicadas e ainda juntou com tudo isso que eu estava sentindo que estava realmente diferente, aí a coisa ficou feia, porque ele falou, você está muito diferente. E realmente a gente começou a entrar em conflitos muito grandes. E aí toda uma questão de julgamento, toda uma questão, né, de complicação, assim, nessa área do casal. E que eu acho que é bem comum de acontecer. E aí eu, né, nesse meu papel de submissa, o que acontece? Toda vez que a gente, como submissa, a gente se coloca nesse lugar, não é uma culpa dele ou algo só que ele fez, que a gente normalmente fala, eu faço tudo que você quer, você impõe, mas na verdade é a gente que se coloca nesse lugar. Então, hoje para mim é muito claro, mas na época não era. Então, eu apontava muito o dedo, assim como ele apontava o dedo para mim, eu apontava para ele, então eram brigas, assim, homéricas, né? E aí, a gente estando nesse lugar, a gente foi se magoando cada vez mais, e isso tem um movimento natural de afastamento, né? É normal que isso aconteça. E aí, toda aquela questão que eu tinha resolvido da sexualidade, que eu estava doida para colocar em prática, isso foi morrendo. É como uma fogueira muito grande, né, muito legal, e que se você não coloca, né, lenha nela, ela vai morrendo, né? Então tem tudo isso. E isso é para tudo, não só para a parte da sexualidade. Para o amor, para o carinho, para o respeito, né? Isso faz parte do relacionamento. E se a gente não olha para isso e não cuida, o que acontece? Você realmente, essa fogueira vai chegar uma hora que ela vai apagar, porque você não coloca mais lenha, ela vai queimar tudo e ela vai morrer. E é bem isso que estava acontecendo, e aí esse processo foi acontecendo cada vez mais, e acabou que a gente entrou num processo bem forte aí de afastamento, né? Então, junta todo o que a gente chama de empilhamento emocional, que é quando você tem muita mágoa, o relacionamento vai ficando muito pesado, até eu começar a viver um processo que eu fui identificando, né, junto com assistindo às aulas todo dia, e aí eu entrei para a formação, e aí veio ainda mais julgamento, porque assim, como que você participa de um negócio desse e ainda vai para a formação, onde você vai ter que participar disso de novo, você vai ficar mais tempo nisso, você vai voltar para lá e viver as mesmas experiências, e não sei o que, eu falei, mas é o movimento que eu quero, e aí começou mais uma vez os atritos, e aí aumentava ainda mais o afastamento. Até que eu realmente comecei a olhar para isso de uma forma diferente, né? Começou a processar em mim, assim, questões dos ensinamentos mesmo, que a gente aprende, onde o principal é a comunicação, e eu já via que a nossa comunicação, ela estava muito complicada.
E aí, nesse ponto, eu falei, nossa, como é que vai ser se a gente não consegue se entender em termos de comunicação? Isso vai ficando ainda mais difícil. E nesse momento, estudando as aulas, eu comecei a olhar para as questões que o professor trouxe para nós, para a gente ver, assim, o que é que a gente tem, né, no nosso histórico familiar, aonde nós estamos repetindo. E aí, foi justamente aí que eu percebi essa questão, né, da submissão muito forte, né, e eu entendi também uma coisa que eu comentei com ele por algumas vezes, que nós tínhamos um relacionamento abusivo, né, o que é isso? Onde um ficava fazendo aquele jogo, né, como se fosse daquele jogo antigo, nossa, agora eu me senti bem velha, mas é bem isso, aquele cabo de guerra, onde está um puxando para um lado e o outro puxando para o outro, e fica vendo quem vai ganhar e quem é mais forte. E isso não é interessante para ninguém, para nenhum casal, não é uma atitude madura, e aí acaba tendo um desgaste ainda maior. E aí o que acontece? Quando eu comecei a fazer esse exercício de olhar essa questão do lastro, eu identifiquei a questão da submissão. E até então eu ainda acusava, né? Eu sou submissa porque ele é autoritário, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente tem todo esse processo de olhar para a pessoa. E eu ainda estava tentando trazer ele para a escola, fazer ele entender, fazer ele aceitar e vir comigo. Então, de novo, ainda tinha o ego muito forte de, nossa, eu sou a certa e você é o errado. Até que fazendo todos esses exercícios, né, de olhar para a história do meu pai, olhar para a história da minha mãe, que é a história do familiar, e concordar com todas as histórias deles, e ver o que eu tenho de mais forte de um e de outro, é que eu identifiquei que eu tenho questões muito fortes do masculino. Então, meu pai é um homem muito forte, ele foi para a vida muito cedo, e ele trouxe muitos da família, e eu tenho isso muito forte, então a questão de trabalhar para mim não é um problema. Né? Mas ao mesmo tempo é um masculino às vezes agressivo, às vezes forte. Isso é bom na vida profissional, porque requer esse esforço, mas na vida de casal, não. E aí eu identifiquei também a questão da submissão que vem com a história também da minha mãe, né? De novo, não é uma crítica à história dos meus pais, hoje eu respeito muito, eu sei que não é fácil, né? E eu olhando a história deles, eu falo, nossa, será que eu teria feito diferente? Porque com o entendimento que eles tinham, com todo o conhecimento da época, foi o melhor que ela pôde fazer. Talvez se eu tivesse a mesma condição, passando pelo que ela passou, eu não teria feito nem do jeito que ela fez, eu teria feito muito pior, muito provavelmente. Então, eu realmente concordo com tudo que ela viveu e eu respeito muito isso. Então, mas olhando para tudo isso, eu vi essa questão da submissão, que vem da minha avó, que vem da minha mãe, e aí eu falei, nossa, tem alguma coisa aí, e aí eu resolvi olhar para isso com mais profundidade. E aí saiu um pouco dessa questão, né, de só apontar o dedo para o meu marido, e aí eu comecei a ver que realmente isso existe em mim, porque eu causo, eu permito. Então, as questões estão em mim, não estão nele. E uma vez que elas estão em mim, eu tenho que olhar para isso e eu tenho que resolver. E aí eu me vi no papel dessa submissão, onde eu vejo que muitas vezes onde eu tenho uma escolha, e a escolha ela é nossa, sim, e eu achava que não, mas ela é nossa, eu escolho, né? Se eu tenho uma opção de fazer a vontade dele ou a minha, eu escolhia sempre a dele, a das nossas filhas, se é no trabalho do chefe, a do outro, é sempre a escolha do outro, e nunca a minha. E aí eu entendi que, finalmente eu entendi que quem se coloca nesse lugar sou eu mesma. Eu tenho sim a escolha de fazer diferente, de me comunicar de uma maneira educada, de me comunicar de uma maneira gentil, mas ao mesmo tempo sincera, e dizer, olha, a minha vontade é essa e eu vou respeitar a minha vontade. Lógico que cabe situações e situações, mas assim, pelo menos de uma maneira geral. E também eu posso sim me abrir, eu posso sim me expor, eu posso ser sincera, eu não preciso guardar para mim, né? Então, cada vez que eu dizia, na nossa dinâmica de casal, cada vez que eu dizia sim para a vontade dele, não para a minha, isso gerava um abafamento da minha vontade. E, ao mesmo tempo, isso automaticamente gera uma agressividade muito grande. Então, a reação, ela vem, porque de alguma forma a gente compensa. E se não for conosco, muito provavelmente vai ser com os filhos. Porque tudo que a gente não olha, tudo que a gente não resolve, nós como casal e eu como pessoa, os nossos filhos compensam. E não existe dor maior, de verdade, do que a gente ver nossos filhos compensando. Né? Então, assim, pega aonde a gente mais dói. Por que pega nos filhos? Porque eles vivem o amor cego.
né? É algo involuntário e não é algo que só existe na minha família, existe na de todos nós. E se a gente não compreende isso, nossos filhos sofrem e vão sofrer. Então, a gente precisa ter maturidade, né, como pessoa, indivíduo e como casal também, de olhar para essas questões, sim, né, e juntos a gente achar um caminho de solução, porque existe. Mesmo que o casal decida não ficar junto, pode acontecer. Mas a instituição família, né, pai, mãe e filhos, ela é sagrada. Ela nunca vai deixar de existir. E isso é uma das coisas que a dinâmica de casal mais pega. Então, assim, a gente não se relacionava bem, a gente não resolvia as nossas questões. O que acontecia? As meninas compensavam. Gente, tinha dia que era um pandemônio aqui em casa. Pensa assim, criança dando birra, o pessoal gritando, uma briga com a outra, aí vem, faz manhã com a gente, não dorme bem, e a coisa vai só complicando. Então, quanto mais eu fui estudando, mais eu fui identificando isso em mim. E aí eu entrei num processo realmente de olhar, né, para o meu marido, né, que eu amo muito, e dizer, nossa, né, eu estou sendo uma dinâmica de eu me coloco como submissa, e isso me causa nervosismo, isso me causa revolta dentro de mim. E é algo tão grande que qualquer coisa que a gente vai conversar, eu não conversava, eu era agressiva. Então, eu acusava, é aquela de apontar bem o dedo, e a culpa é sua, e aí, lógico que vai dar briga. É óbvio que vai dar briga. A gente realmente não conseguia se relacionar, a gente não conseguia conversar. E eu sempre reclamava dessa questão de falta de comunicação, né, e várias outras coisas. E aí, do mesmo jeito que você ataca, a pessoa contra-ataca e vai ficando cada vez mais complicado. Até eu realmente entrar num processo onde eu entendi que eu não poderia, né, o quanto, né, e aí teve conversa minha com amiga, teve vídeo de várias pessoas, teve todo o estudo da Escola Vida, e tudo mais dessa questão de busca e autoconhecimento, eu falei, nossa, aí, sabe quando cai a ficha, você fala, meu Deus, olha o quanto eu estou sendo abusiva com ele, olha o quanto eu estou sendo, né, eu me coloco no papel de vítima, e ao mesmo tempo de abusadora, porque é um abuso também quando eu exijo que ele faça algo que está contra a vontade dele, contra o princípio dele. E aí, quando a gente faz o papel inverso, você fala, meu Deus, eu estou agindo totalmente errado. Olha o quanto agressivo é, né, eu exigir dele que ele faça algo que está contra os princípios dele, porque na visão dele de mundo, isso é muito errado. E aí está muito errado da minha parte exigir que ele tenha uma postura, uma decisão diferente da minha. Assim como eu também acabo, né, nesse mesmo papel inverso quando ele faz o mesmo comigo. Mas isso só ocorre, essa dinâmica acontece porque eu causo. Então, parte de mim. E parte de mim também ter a escolha de mudar isso, né? De realmente me abrir, me expor e dizer, olha, é complicado para você, mas é complicado para mim também. E, normalmente, na dinâmica do casal, em relação à dinâmica sexual, que é algo que realmente pegava bastante, né, e ainda temos algumas questões para ajustar em relação a isso, eu sempre tive uma libido mais baixa. Então, eu achava, eu brinquei até quando eu conversei com ele, eu achava que eu tinha vindo com defeito de fábrica, sabe? Que a minha libido era mais baixa mesmo, e que estava tudo certo, e eu tinha que conviver com isso, porque funcionava diferente, simples assim. Existem mulheres que não são assim, mas eu sou. E aí, ao mesmo tempo, só que a dinâmica dele não. Ele, como homem, e a maioria dos homens são assim, eles têm um apetite sexual diferente. Então, todas as questões de confusão do casal, para ele, a libido é a mesma. Para mim, não. Cada briga que a gente dá ou confusão, o negócio faz assim, ó, cai. E eu fico realmente, parece que desligada completamente. E isso é muito complicado, né? E aí, a dinâmica do casal, que uma das coisas que mais preenche, que mais conectam o casal é realmente, né, a relação sexual, a sexualidade. E isso estava, de novo, afastando. E aí eu me vi numa postura de que, nossa, eu vi isso muito forte na dinâmica do presencial, onde quando a mulher, ela nega o sexo para o homem, isso é considerado energeticamente, em termos de sentimento para ele, uma rejeição muito grande, né? E é algo muito forte, muito sério, porque é instintivo, vem de dentro, não é algo que a pessoa faz de maldade, mas instintivamente ele se sente muito rejeitado. E aí, normalmente, ou ele fica muito agressivo, é natural, de novo, do instinto masculino, não é uma questão do meu marido, é instinto masculino.
Um homem masculino, normalmente ele entra nesse sofrimento. Então, é um nervosismo, uma agressividade, uma revolta muito grande, ou ele entra no papel da criança. Então, ele se sente mal, ele se sente triste, ele não se sente amado, e isso é muito forte, né? Só que, ao mesmo tempo, nós, mulheres, e era esse o papel que eu fazia, eu entrava nesse papel para atender à vontade dele, mesmo quando eu não estava com vontade. Né? Então, por ter uma libido mais baixa, todas essas dinâmicas complicadas de relacionamento, não sei o quê, isso foi gerando cada vez mais o quê? Meu afastamento, minha libido vai caindo e eu simplesmente não tenho desejo nenhum. E aí você cede, eu cedia, porque eu entendo que é importante para ele, né? Como esposa e tudo mais. Só que do mesmo jeito que eu não posso negar, porque eu estaria agredindo a natureza dele, estaria sendo um abuso da minha parte, negar o sexo, ao mesmo tempo, eu também ceder, né, para fazer uma vontade dele que não é a minha, é também um abuso para comigo. E quando eu entendi isso, eu falei, meu Deus, e agora? Só que ao longo, né, desse período de um ano de estudo, houveram momentos, né, das dinâmicas e tudo mais, em que eu consegui, em algum momento, eu consegui despertar o meu desejo sexual de uma forma muito bonita. E eu consegui ir para um lugar onde eu quero sim estar. E é por isso que eu decidi ir no presencial, enfrentar todo o medo dessa dinâmica do nu e tudo mais. E também decidi permanecer na escola e fazer várias imersões mais profundas para melhorar em mim, porque é um lugar que eu quero estar. Eu quero estar bem para ter um relacionamento saudável com ele. Só que isso ele não entendia. Então, quando teve todas essas dinâmicas, essa questão ela foi caindo para mim. E hoje ainda está um pouco complicado. Só que aí, quando eu comecei a olhar para essa questão dessa submissão e toda essa dinâmica, eu me vi também sendo eu mesma, né, uma pessoa que me acusava, aonde eu aceitava, eu permitia que a vontade do outro fosse superior à minha, e eu nunca expressei dessa forma com ele. Então, quando eu entrei num sofrimento muito grande, de aí entender o quanto eu estava sendo agressora com ele, estava sendo injusta de tentar forçar que ele tivesse um lugar onde ele não queria estar, eu também me vi fazendo isso comigo, onde eu me submeti a uma vontade que não é minha. E isso também não estava sendo correto. E aí eu entrei num processo muito profundo de começar a realmente fazer o movimento de entender, né, de uma coisa mais mental do que emocional, e entender que a gente era diferente, que a gente funciona diferente, a gente tinha necessidades diferentes, então que ele deveria seguir o caminho dele, viver com outra pessoa que tivesse energia ou todas essas questões mais voltadas para aquilo que ele tem, e eu da mesma forma, né? Em algum momento encontrar uma pessoa lá na frente que também pudesse ter um pouco mais de compreensão nesse ponto. Mas aí eu pensava assim, isso vai ser muito difícil, porque a maioria dos homens funciona da mesma forma, então provavelmente eu vou ficar sozinha mesmo. Mas enfim. E aí eu comecei a fazer todo esse exercício, esse movimento de soltar, para que ele pudesse ter, sim, uma vida feliz ao lado de uma pessoa que tivesse uma funcionalidade em relação a isso diferente da minha. E eu entrei em todo esse processo de sofrimento mental para fazer com que isso desse certo. Então eu comecei a imaginar a gente como família, né, convivendo bem com as meninas, tendo uma vida familiar muito boa, em que algum final de semana as meninas ficariam comigo, outro com ele, por aí vai. E aí eu fiz esse movimento de realmente soltar na minha cabeça, internamente, e aí eu conversei com ele abertamente. Falei, olha, eu identifiquei tudo isso que eu tô falando para vocês, eu conversei com ele, e eu acho que infelizmente a gente vai realmente ter que se separar, porque você quer uma coisa e eu quero outra. E aí, para minha surpresa, né, como eu realmente, que eu brinco, né, eu guardei as armas e não fui agressiva, eu simplesmente me abri para expor para ele a minha verdade mais profunda, de uma maneira tranquila, calma, sem agredir, sem voltar o problema para ele, sem acusar, porque eu entendi finalmente que não é um problema dele, é um problema meu. Então, se eu tiver, por exemplo, se não fosse ele, né, e fosse qualquer outro marido, provavelmente estaria da mesma maneira, porque a questão está em mim, não está nele. Então, aí, quando eu consegui fazer todo esse movimento, eu realmente consegui conversar com ele, né, como uma pessoa adulta, que até então não era essa postura. Eu realmente era agressora, então eu guardei as armas, não teve agressividade, e eu realmente expus para ele todas as conclusões, né, que eu cheguei,
todo o processo que eu estava vivendo, como eu cheguei a perceber tudo isso, e houve um sofrimento muito grande, porque eu vivi dias essa dinâmica de imaginar ele com outra pessoa, e eu o amo muito, então eu queria que fosse diferente, mas eu falava, eu preciso, né, até por amor mesmo, que amor é esse que você quer para mim mesmo, que eu quero para mim mesmo não estando bom. E aí eu acabei entrando então nesse processo e imaginando, né, que seria mais interessante para mim e para ele que a gente realmente se separasse. E quando eu conversei direito com ele, né, sem acusação, de uma postura diferente, aí vibrou nele de uma forma diferente, ele entendeu que realmente era uma questão muito importante, e aí ele decidiu assistir. A gente tinha aula sábado passado, sábado e domingo, o professor Hilário fez uma imersão online com constelações o dia todo, sábado e domingo, o dia inteiro. E aí ele acabou assistindo as aulas comigo, e aí sim ele assistiu uma das constelações dos homens, que foi no domingo, e aí vibrou nele, ele sentiu, e aí realmente entrou e ele começou a perceber diferente. Então hoje a gente está sim no movimento, né, que a gente entende, que o professor fala na escola, como o amor à segunda vista, onde nosso primeiro relacionamento morre, ele deixa de existir, porque não é algo que a gente quer mais. Nós fizemos alguns exercícios de construção da visão, e esses exercícios eu também vou passar para vocês ao longo dessas sextas-feiras, né? É só para vocês entenderem um pouco do que eu estou vivendo e esse contexto. E aí eu consegui acessar, né, depois que eu realmente soltei essa questão de, nossa, eu quero que o nosso casamento seja perfeito, eu quero que ele estude comigo. Quando eu soltei para que ele seja livre, para fazer as escolhas dele, viver a vida dele como ele acha melhor, e que mesmo que isso seja, mesmo que isso implique em uma separação, em ele viver com outra pessoa, desde que ele esteja feliz, né? Esse é o ponto. Então, eu não o desejo mal, muito pelo contrário, eu amo tanto que eu prefiro que ele seja feliz com outra pessoa do que comigo. E para você fazer esse movimento, a gente passa por um sofrimento muito grande. Houve um desgaste. Para chegar nesse ponto, eu tentei todos os subterfúgios que vocês puderem imaginar. Então, eu fiz todas as tentativas, tudo que vocês pensarem. Só que, ao mesmo tempo, eu enxerguei essa questão, né, da manipulação. Eu estava sendo uma pessoa manipuladora. Eu queria mudar. E a gente não muda ninguém. Isso é super errado da minha parte. Então, hoje, para mim, é muito claro todos os erros e todas as questões que eu fiz, os movimentos errados que eu fiz em relação a isso. Só que aí, quando eu fiz esse movimento e nós conversamos, e agora ele está no movimento de realmente, ele decidiu, por conta própria, né, a realmente estudar, participar das aulas. Então, a gente acorda juntos todos os dias, né, para assistir às aulas do professor Hilário. As únicas aulas que ele não assiste são as aulas da formação, porque essas são específicas para mim, trabalhar como consteladora, e aí ele não entra. Mas as aulas dos alunos, que é algo que a gente trabalha, né, um processo que a gente trabalha em nós, interno, essas aulas ele assiste, tá? E aí a gente está nesse movimento, então, do amor à segunda vista, né, onde a gente está buscando melhorias para o nosso relacionamento, para fazer dar certo. E aí eu tenho descoberto, né, dentro da Escola Vida, que é o que o professor Hilário fala para nós, né, o relacionamento de casal é uma escolha diária, né, a gente escolhe, a gente opta por caminhar junto, então é uma escolha, né, e é uma escolha nossa, tanto dele como minha. Qual é a dificuldade no momento? A dificuldade no momento é que depois de passar por todo esse processo, que eu trabalhei muito, de sofrimento e não sei o que, de soltar, essa questão minha muito forte, desse problema com a sexualidade que eu tive, ele voltou de uma forma muito forte, muito mais forte do que era antes. Então, hoje, eu sou uma pessoa que eu tô com a sexualidade totalmente desligada. E não é algo que eu não enxergo como uma culpa dele, eu entendo que faz parte do processo, talvez um processo de liberação, talvez um processo de cura, talvez eu tenha acessado memórias, né, da nossa ancestralidade, ou minhas próprias, sei lá, eu não sei. Se falar para vocês assim, e o que é exatamente? Eu não sei. E é bem essa dinâmica mesmo, muitas vezes a gente não sabe, eu entendo que é uma questão de tempo, né, requer mais aprofundamento, requer a gente manter os estudos, e em algum momento isso vai ser esclarecido. E aí é muito importante também a compreensão nossa, onde muitas vezes a gente entra nesse papel de, eu quero a constelação mágica, né? É uma constelação que vai lá e vai salvar todos os meus problemas. Não necessariamente é assim.
né? Então, eu entendo que eu tenho que fazer todo um movimento interno, porque eu já acessei algo que existe em mim, onde tem todas as respostas que estão dentro de mim, e eu preciso fazer esse movimento de entrar para dentro, internalizar, seja meditar, seja caminhar, seja ter mais contato com a natureza, tudo aquilo que me conecta comigo mesmo, onde eu busco as minhas respostas que estão internas, e aí sim eu vou ter essa resposta. Se depois de fazer todos esses movimentos, tudo que eu entendo que eu preciso fazer, porque é tudo ainda muito recente, tudo que eu estou contando para vocês aconteceu no final de semana passado para cá. Então, nós estamos falando de vai fazer uma semana. É tudo muito novo ainda. Tudo muito recente, porque existiu todo esse período de dor e sofrimento, não sei o quê. Eu fui para o presencial em novembro. Então, a gente está vivendo 4 meses de muita intensidade, de muitas questões que a gente precisa trabalhar, né? E hoje, e foi interessante porque teve uma mudança assim super rápida, né? Uma virada de chave nesse final de semana muito boa, e eu estou muito feliz por isso, né? Muito mesmo. Hoje eu consigo falar disso sem chorar. Quem me conhece, a maioria das pessoas que me conhece sabe o quanto eu sou chorona, o quanto eu sou emotiva, e eu consigo falar disso de uma maneira mais calma, mais serena, mais tranquila. Mas justamente por conta de fazer todo esse exercício, né? E aí, o que está acontecendo? Eu entendo que eu preciso passar por isso. Só que aí é um desafio grande para ele, porque ele tem todas as questões que homens têm, em que ele tem uma libido, né? E ele precisa de ter essa questão. Então, a gente está nesse momento aí de cada um olhar para si. Então, ele entende que ele tem que olhar para ele, para as questões dele, e eu entendo que eu tenho que olhar para as minhas. E aí, a gente está nesse movimento, ao mesmo tempo, tentando reconectar como casal, tentando entender como família, como as coisas funcionam. A gente quer fazer dar certo. O maior desafio que existe hoje é essa questão que é minha, não é uma questão dele, mas uma questão minha. É uma trava muito grande, né? É um bloqueio imenso, e que eu entendo que eu preciso trabalhar isso para isso ser melhorado. Aí, se você perguntar para mim assim, nossa, mas como que vai ficar tudo isso? Será que a gente vai ficar junto? Será que não? A gente está fazendo todo o esforço para que sim. A gente quer fazer dar certo. É uma escolha nossa, né? Mas pode ser que nesse meio tempo ele não consiga mais esperar. Pode ser que dentro desse momento ele se apaixone por outra pessoa. Corre esse risco? Sim, eu corro esse risco, né? Ao mesmo tempo, pode ser que essa questão minha volte, eu consiga trabalhar isso em mim, e a gente consiga se reconectar, inclusive na questão do relacionamento sexual, e siga como um casal, né, com um relacionamento perfeito, que espero eu que seja isso, né? Tomara que sim. E pode correr o risco de eu não conseguir voltar mais. Então, tudo pode acontecer, né? E aí, mas o que me deixa tão feliz? Como que você está numa situação dessa e você está em paz e você está feliz? Eu estou feliz, porque depois de viver tudo isso, depois de enxergar as minhas questões, incluir tudo que existe em mim, a abusadora, a pessoa que ela é vitimista, eu incluí também a submissa. Então, todos os meus defeitos eu incluí, eles fazem parte de quem eu sou, e eles são importantes porque foram eles que me trouxeram até aqui. Foram eles que hoje me deram essa clareza para enfrentar os problemas de frente, de cabeça erguida, dizer, sim, eu tenho essas questões e eu vou enfrentar da melhor maneira possível. Então, quando eu faço todo esse movimento de inclusão, eu consigo ter paz. Eu consigo ser sincera com meu marido, dizer das minhas questões, e isso também me trouxe, ao mesmo tempo, ele também se abriu. E a gente tem hoje conversas que nós nunca tivemos. Em 21 anos de relacionamento, nós hoje nos relacionamos, temos conversas e abertura um com o outro que a gente nunca teve. E isso eu entendo que é algo muito mais profundo. A gente tem hoje a nossa família blindada. Então, por mais que a gente tenha as questões para resolver, eu estou com toda essa questão da trava sexual, blá, 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 eu estou em paz, eu estou num lugar muito bonito e muito gostoso dentro de mim, onde eu estou descobrindo o que eu gosto, eu estou descobrindo o autocuidado, em olhar para mim e falar, peraí, eu realmente estou a fim de fazer isso? Então, sim, eu vou fazer. Agora, não, isso aqui é uma coisa que eu acho que eu não gosto, eu não estou afim. E não, eu não vou fazer. É lógico que tem situações e situações. Tem coisa que a gente vai precisar fazer, né? Faz parte. Mas, assim, na grande maioria, eu estou olhando, sim, para mim, eu estou olhando mais o meu autocuidado, eu estou cuidando mais de mim, eu estou reaprendendo uma coisa que eu descobri que eu não gostava muito de exercício. E eu estou fazendo caminhada todo dia, e eu vou caminhar num lugar que eu descobri aqui em Itu, que a gente mora aqui
um lugar que tem natureza, que é muito lindo, que tem pássaros. Então, assim, isso, e estar nesse lugar com fone, às vezes, e música na maior altura, isso me traz uma conexão comigo mesma, onde eu tenho essas respostas. Então, é uma alegria e uma gratidão que eu sou tomada por isso muito grande. E eu descobri também, uma coisa que tanto o meu marido como eu a gente observa, é que depois que a gente começou a olhar profundamente as nossas questões, conversar abertamente, né, a gente criou um ambiente seguro para a gente se relacionar, falando de todas as nossas questões, de todas as nossas confusões, o que a gente tem, que um gosta, que não gosta, e de uma maneira muito bonita, as meninas acalmaram. As meninas acalmaram muito. A gente está numa outra dinâmica hoje, né? E a Sueli colocou, né? Eliminar crenças e pensamentos perseverantes traz clareza e paz. Com certeza, né? Mas, assim, a gente trabalhar tudo isso, todos esses pensamentos que ficam brotando, né? Muitas vezes porque a gente olha as questões e isso vem muito provavelmente de questão de não aceitação, principalmente de pai e mãe. Então, a gente olha para a história deles, muito provavelmente, e você fala, nossa, e a gente julga, aponta o dedo, porque meu pai fez errado, porque minha mãe fez errado, porque isso e aquilo, isso não é comigo. Sim, não, a gente faz parte, está na gente. E quando a gente faz isso, a gente inclui, a gente concorda, coloca no coração e fala, nossa, que bom que eles viveram tudo isso, e que eu vi, e que eu sei o resultado e a consequência de ter essas atitudes, de ter vivido isso, e aí eu não preciso mais viver. Eu tenho, sim, a escolha de fazer diferente. Mas não porque eu sou melhor, porque eu sou heroína, porque eu sou perfeita e eles são horríveis. Não é por isso. É porque isso eles já viveram, esse exemplo eu já tive. E eu sei o que vai dar. Eu sei o final que isso dá, né? Se é um final feliz ou se é um final triste. E se é algo que eu acho que poderia ser melhorado, eu posso sim, eu tenho a escolha de fazer diferente. Então, essa é a dinâmica que a gente tem que ter. É com esse olhar. Então, a gente aceita. A gente, na verdade, concorda, né? A gente não aceita, a gente concorda, a gente olha para isso, dá um sim absoluto, reverencia, porque é a história deles, né? Faz parte deles e faz parte de nós também. Então, olhar para tudo isso, incluir tudo isso, né? Todos os nossos defeitos, né? Porque nós estamos aqui, a gente é o yin e o yang, a gente tem defeitos e temos qualidades. Né? Então, a gente quer exaltar as nossas qualidades e quer excluir os nossos defeitos. E isso é uma dinâmica muito errada. Então, quando a gente não para olhar para isso, a gente não aceita que a gente tem isso sim, e todos nós temos defeitos e qualidades, a gente não melhora, a gente não consegue realmente se relacionar com o outro como ele realmente é. A gente não se expõe. E quando a gente não se expõe, o outro também não conhece o que existe dentro da gente. Então, o que ficou para mim muito claro de tudo isso é que a exposição também, né, a sinceridade, a clareza, ela tem que existir. Né? Só que eu, pelo menos, só consegui fazer com que ela existisse quando eu parei de acusar. Porque a questão toda é que a gente usa muito o outro como espelho. A gente acha que a questão está no outro, a gente aponta muito o dedo. Porque você é isso, você é aquilo. E tudo que a gente acusa no outro está dentro da gente. E a gente não quer olhar para isso. Por que a gente não quer olhar para isso? Porque é um processo doloroso. Né? E muitas vezes as pessoas elas procuram algumas ferramentas, como a constelação sistêmica familiar, como, sei lá, reiki, como terapia ou qualquer outra coisa. Por quê? Porque a gente não quer olhar para a gente. Muitas vezes a gente procura isso porque a dor é tão grande, mas a gente acusa o outro, a gente quer que o outro mude, a gente quer falar, eu estou fazendo isso porque ele fez assim, se ele fizesse diferente, eu teria uma outra reação. Mas a gente não consegue entender, quando a gente está nesse sofrimento, nesse looping todo da mente, a gente não consegue compreender que é tudo uma escolha nossa interna. E quando a gente escolhe ser diferente, agir diferente, não ser diferente, mas agir diferente, porque a gente tem que incluir, não, eu olho e falo, nossa, eu tenho uma questão, né, eu, Amanda, eu tenho uma questão da submissão, então a minha tendência natural é escolher a vontade do outro em detrimento da minha. Eu sempre priorizo os outros, ao invés da minha própria vontade. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou aceitar, eu vou incluir, concordar, dizer, não, realmente eu tenho isso em mim, ok. Então, agora eu começo a olhar uma dinâmica inversa. O que eu realmente gosto?
né? Do que eu realmente estou com vontade de fazer, o que realmente me preenche. Falar, nossa, um final de semana perfeito, com atividades perfeitas, o que eu gostaria de fazer? A primeira vez que eu fiz esse exercício, eu chorava, porque eu falava, a psicóloga mandou para mim uma vez assim, olha, você vai fazer um exercício de priorizar você por uma semana, você vai ficar de 1 a 2 horas no mínimo, fazendo só aquilo que você gosta, aquilo que você mais gosta. Eu não conseguia entender e enxergar. A minha dinâmica, na minha loucura pessoal é tão grande, era tão grande, que eu não conseguia entender o que eu gostava. Aí eu parava para pensar, o que eu realmente mais gosto? E aí eu chorava, eu falava, não sei. Isso foi muito tempo, bem antes de eu entrar na escola vida, bem antes de eu tentar olhar mais profundamente para as minhas questões. Eu já fazia terapia na época, e a psicóloga falou isso e eu não consegui processar, eu não consegui chegar numa resposta. Para vocês verem tanto que isso é sério e é profundo. E aí eu falei, aí eu fui fazer outras coisas, coloquei foco em outras coisas, estava sempre buscando, né? Buscando aqui, buscando ali, formas de preencher esse vazio aqui, e eu nunca consegui. Só que agora, finalmente, quando eu consegui, quando eu olhei para mim, né? Quando eu aceitei, né? Eu concordei com tudo aquilo que existe em mim, com todo o meu lado negativo, eu enxergo isso negativo no bom sentido, né? Então, eu concordo, eu sei que eu existo, então, que ele existe, que ele está em mim, então eu preciso fazer algo diferente. Se eu quero ter uma resposta, um retorno, uma vida diferente, eu preciso fazer algo diferente. E é esse processo que eu estou vivendo agora. Só que, gente, isso é algo que vem de dentro. E quando que isso emerge? De repente. Isso emerge depois que a gente passa por muitas questões, por muito aprofundamento. Foram vários, nós estamos falando de quase 1 ano de estudos. Né? Então, estudos onde eu realmente aprofundei, onde eu me dediquei, e eu quero muito passar esse conteúdo para todo mundo, passar o máximo possível esse conhecimento, porque, primeiro, em honra, né, e agradecimento mesmo ao professor Lilário, a todas a linhagem do corpo de mestres, e principalmente porque, assim, se a gente pega todo esse conhecimento, todo esse período de estudo, né, além de eu aplicar na minha vida, que tem sido, assim, maravilhoso, eu realmente posso dizer para vocês hoje que aquele peso imenso que existia desapareceu. E aí, o que acontece? Depois que eu fiz toda essa inclusão, né, todo esse movimento de inclusão, o que acontece? A minha vida mudou, então hoje eu sinto uma paz maior, eu entendo que meu marido e eu, a gente está se reconectando, a gente está começando a fazer um movimento realmente do amor à segunda vista, onde a gente olha para as nossas questões com mais maturidade. Então, eu incluí, né, todas as questões em mim que eu precisava incluir, e a gente está olhando para a nossa família, né, nas necessidades das nossas filhas, e como mágica, como se fosse realmente mágica, elas estão muito melhores. E aí, qual que é o meu objetivo? Eu estou passando, né, o meu objetivo é repassar tudo isso para vocês. Por quê? Porque o conhecimento que a gente recebe, né, e que a gente vai absorvendo, se a gente, além de colocar em prática, que eu falei para vocês, colocar em prática na minha vida, colocar em prática no nosso dia a dia, se a gente guarda para nós, ele se transforma em maldição. Mas se a gente repassa para frente, que é meio que uma obrigação, entre aspas, nossa, ele se torna bênção. E eu quero, né, que eu tenha, e eu também quero passar mais bênçãos para a vida de vocês. Então, todo esse movimento, né, de entrar realmente na Escola Vida, de depois fazer a formação, que eu sou uma aluna hoje em formação com o professor Hilário Trigo, né, eu estou fazendo toda a parte de formação com ele, que é justamente para atuar como consteladora. Só que mais do que isso, eu entendo que essa parte do conhecimento é algo muito importante para a gente repassar. Eu não posso guardar ela só para mim, né? E ela tem feito melhorias, assim, incríveis na minha vida, onde eu consigo ter mais maturidade, onde eu consigo me expor de uma maneira mais clara, mais objetiva, sem todo aquele empilhamento emocional, sem toda aquela agressividade, sem toda a acusação, e realmente entender que é importante, né, que a gente tenha esse movimento de olhar para a gente, sim. Então, hoje a gente vive um processo muito bonito, onde eu estou olhando as minhas questões mais profundas e as coisas que eu, Amanda, preciso olhar, resolver, incluir, aceitar, concordar, perdão, e trabalhar para melhorar. E assim tá também meu marido com as questões dele. Ah, ele entrou, marido, beijo.
Então, ele também está com esse processo de olhar para ele, então está muito claro para nós dois, né? E é tão engraçado, né? Eu passei um ano estudando, um ano cheio de conhecimentos, e agora que eu consegui colocar em prática, sair da mimiseira mental, sair do sofrimento para realmente colocar em prática, e aí sim houve uma transformação. E aí entra muito essa questão, né? Eu achei tão interessante como que a mente masculina e feminina funciona, pelo menos a minha e a dele é assim, né? Onde eu saio dessa mimiseira e coloco finalmente em prática, e ele, no final de semana, faz assim e já está praticando. Então, é muito interessante que o homem é bem mais prático e objetivo, e nós somos muito amplos, né, nós mulheres. Mas é bonito também, que a gente consegue ver que a gente tem diferenças. Então, ele está cuidando e olhando o processo dele, né, com as questões dele, e eu estou olhando as minhas. E aí, obviamente, a gente também está tentando aí, como um casal, ver quais são as questões que a gente, juntos, como casal, principalmente como família, a gente pode fazer para melhorar, né? Isso não significa que a nossa vida vai ser sempre perfeita, né? Muito longe disso. A gente tem questões aí que eu comentei com vocês bem sérias para a gente resolver, para que o relacionamento de casal flua e flua bem. Mas a gente já percebe, né, por todo esse movimento nosso, né, que a gente tem passado, que as nossas filhas estão muito diferentes. E essa é uma das mensagens principais que eu quero deixar para vocês, né? É algo que muitas vezes a gente não tem essa clareza, nós não aprendemos isso, a gente não foi ensinado a viver dessa forma, a ensinar os nossos filhos dessa forma. E muito pelo contrário, a gente também não foi acostumada a olhar para nós. Então, eu não fui uma pessoa que eu não aprendi isso, e com certeza minha mãe não, minha avó não, ninguém aprende isso, muito pelo contrário, que a gente aprende, né, minha mãe, meu pai, e assim como os pais de vocês e todos nós, a gente aprende, né, a olhar o outro, a compartilhar com o outro, porque se a gente olha para a gente, é considerado egoísmo, né, e a gente aprendeu dessa maneira, mas muito pelo contrário, não é assim, a gente precisa sim se colocar em primeiro lugar, a gente precisa sim olhar para nós e dizer que nós somos importantes, e viver a nossa verdade, viver a nossa vontade. Então, é muito importante que a gente faça isso, sim, todo esse movimento, tá? E aí eu quero muito convidar vocês, como eu tenho esse compromisso que eu assumi publicamente, eu assumo, reforço com vocês, eu quero sim fazer reuniões pelo Zoom, hoje eu estou fazendo pelo Zoom e pelo Instagram, tá? Eu vou subir, depois a gente vai editar esse vídeo aqui, e eu vou subir para o meu canal do YouTube, mas é o primeiro de muitos. O compromisso é fazer toda sexta-feira, né? O primeiro momento seria toda sexta às 8, e eu quero compartilhar com vocês todo esse conhecimento, faz parte de um compromisso meu com vocês, participar, né? Compartilhar, é gratuito, tá? Compartilhar com vocês todo esse corpo de conhecimento que tem transformado a minha vida. Hoje, eu posso dizer para vocês que internamente eu estou num estado perdão. Hoje, internamente, eu estou num estado incrível, porque eu realmente posso dizer com toda a segurança do mundo que eu resgatei o meu poder pessoal, né? E não é uma questão de ser, nossa, melhor do que ninguém, não é isso. Mas hoje eu, Amanda, eu olho sim para mim, para o autocuidado, para o respeito às minhas vontades, né? Então eu estou redescobrindo isso. Né? É algo para mim completamente novo. Com 42 anos de idade, eu sou muito sincera em dizer para vocês que nunca fiz esse movimento na minha vida, tá? E eu sim estou com muita vontade de fazer isso. Esse é um compromisso que eu reforço, é quase um mantra para mim mesmo, diariamente. Se eu não olhar para isso, eu não vou estar sendo íntegra. E por que eu não estava gravando vídeo e postando na formação no Instagram? Porque a minha principal mensagem é compartilhar com vocês a minha transformação e, de alguma forma, inspirar vocês, ajudar vocês a viver essa mesma questão. E como que eu posso dizer para vocês que eu estou, né, procurando, que é esse o meu principal objetivo, o resgate do meu poder pessoal ou da minha autoestima, do jeito que vocês quiserem chamar, para que eu possa ter uma vida incrível. Né? Esse é o meu principal porquê, é isso que eu mais busco quando eu olho a parte do autoconhecimento. E se eu não sou uma pessoa que estou vivendo isso, eu não posso postar vídeo para ninguém, porque eu não tenho integridade para postar para vocês e dizer de corpo aberto, olha, hoje eu estou vivendo a minha verdade, a minha vontade. Né? Eu estou olhando sim para mim. E aí eu tenho descoberto também essa questão do meu auto-julgamento, porque na minha cabeça, se eu não colocasse a vontade dos outros,
né, acima da minha, eu dizia para a pessoa, é como se eu dissesse para a pessoa, olha, eu não te amo. Então, olha que coisa maluca, né? Então, para eu provar para o meu marido, para as nossas filhas, né, e para outras pessoas que eu os amo ou que eu importo com eles, eu coloco a verdade, a vontade dele aqui e a minha aqui. E toda vez que eu fazia esse movimento, o que acontecia? Existia toda uma represália da minha vontade, e isso é uma autoagressão muito forte. E como eu fazia todo esse movimento, o que acontecia? Eu era agressiva, eu me tornava agressiva, né? Então, eu ficava mais irritada, eu ficava mais nervosa, tudo que acontecia, a gente brigava, sabe aquele enfia dedo na cara, a culpa é sua, e aí eu só olhava, só tinha defeitos, só tinha problemas, e na verdade, né, essa maluquice toda existe em mim. Eu escolhi colocar a vontade dele acima da minha, assim como eu posso escolher, sim, colocar a minha verdade e a minha vontade. Olha, nesse momento eu estou dessa maneira. Né? Então, assim, a gente tem que se respeitar, a gente tem que se amar, a gente tem que se cuidar primeiro. Né? Não do outro primeiro, mas da gente primeiro. E isso, gente, é tudo muito novo. É uma redescoberta. É difícil, é um exercício diário. Eu estou nesse processo há uma semana, praticamente. Tem sido uma delícia, e é por isso que eu me senti assim. Quando eu faço essas meditações, que eu consigo entrar e me conectar, eu consigo dizer, não, agora eu realmente tenho integridade e dizer para vocês e abrir meu coração, abrir a minha vida e falar, olha, de corpo aberto, hoje eu estou olhando a vontade da Amanda. O que a Amanda quer? A Amanda hoje quer ficar quietinha em alguns momentos, então a Amanda vai lá e fica quietinha em alguns momentos, se esse momento for possível, né? Agora, se eu tiver que trabalhar ou fazer alguma coisa assim, não tem muito o que fazer, né, gente? Então, assim, tem que ter um pouco de discernimento. O que o professor Hilário fala, né, ele chama de viveca, que é discernimento. A gente tem que ter discernimento. Se às vezes eu tiver que trabalhar, né, e eu tenho que ficar e eu quero ficar quietinha, eu preciso trabalhar, faz parte da vida. Não dá para também ser criança emburrada e imatura, né, e cruzar os braços e dizer, ai, não quero. Não é assim. Só que eu preciso, sim, respeitar a minha vontade. Eu estou nesse lugar hoje, e talvez seja por isso que eu estou tão fechada com essa questão da sexualidade, né? E eu sei que isso é algo que, sim, incomoda, porque nos homens, e o meu marido não é diferente, ele precisa desse lado. Sim, ele precisa desse lado. E é o que eu falei, eu sei que eu corro um risco diário de, em algum momento, talvez ele se apaixonar por outra pessoa, ele olhar para outra pessoa, né? E vai estar tudo bem. E hoje eu entendo que vai estar tudo bem, porque a gente está num outro lugar de maturidade, a gente está num outro lugar onde a gente entende, para mim, eu entendo que eu não posso fazer o exercício errado que eu fiz o tempo todo, de querer fazer com que ele seja diferente. Então, eu concordo com a maneira que ele é. E existem escolhas. Ele vai fazer a escolha dele, eu vou fazer a minha. E a gente, de novo, faz uma escolha diária de ficar ou não ficar juntos. Né? Ah, então quer dizer que você não ama seu marido mais? Não é isso, tá? Não me entendam mal. Muito pelo contrário. O amor é tão grande que eu concordo dele tomar a atitude e as ações que ele achar melhor. E aí existe só uma questão. Ah, então quer dizer que se ele te trair, você vai aceitar? Não. O que significa é que a gente é livre para tomar as nossas escolhas e decisões. E a gente também tem que se relacionar com a consequência das nossas escolhas e das nossas ações. Simples assim. Então, não existe aquele de apontar o dedo e dizer, se você fizer isso, eu não vou aceitar isso e aquilo. É claríssimo para nós, como casal, como um funciona e o outro também. Então, eu sei que se houver traição da minha parte, ele não vai aceitar e vice-versa. E a gente está muito claro e alinhado em relação a isso. Só que eu corro, sim, o risco dele cansar desse meu momento todo desligado da tomada que eu estou vivendo atualmente, de toda essa mudança, de me priorizar e não sei o quê. Ele pode cansar e se apaixonar por outra pessoa? Pode. Eu corro risco? Corro. Né? Assim como da mesma forma. Mas eu enxergo que, ao mesmo tempo, existe um outro movimento que eu acredito que, né, é o que vai acontecer, né? Eu não tenho como apostar nisso, porque não existe, de novo, não existe, né, certeza de nada, mas eu acredito que a gente sim vai conseguir superar, que eu vou conseguir, primeiro, eu mesma sair desse lugar que eu estou ainda. Então, eu estou buscando cada vez mais o autocuidado, a cada vez mais me respeitar, viver um período, isso tudo que eu nunca vivi até agora, e aí sim, em algum momento as coisas vão caminhar para algum momento, vai começar a despertar e a voltar
a voltar algumas coisas em mim que precisam voltar, com essa questão da trava sexual, preciso tirar esse bloqueio, e aí sim a gente vai caminhar juntos, né? De uma forma mais integrada nessa questão, né? E aí, assim, é engraçado, né? Que você fala, nossa, e aí a vida vai ser perfeita, maravilhosa para sempre. Então, não, né, gente? A gente sempre vai ter uma questão ou outra a se resolver. A diferença, de novo, está na maturidade e na escolha de ficar juntos, na escolha da gente olhar para as nossas questões, ter uma comunicação mais aberta. Isso é um relacionamento profundo e é algo que eu sempre sonhei. Então, eu realmente quero passar e contribuir isso para vocês, para que vocês também possam estar nesse lugar, não só em relação ao relacionamento de casal, mas em tudo que a gente vive na vida, tá? E é algo muito gostoso. Eu posso dizer para vocês, assim, que é o melhor lugar do mundo para a gente estar, porque eu estou em paz. Não existe sofrimento. É lógico que se amanhã a gente se separa, vai existir dor, porque existe amor. Sim, mas eu não estou em sofrimento. Ai, meu Deus, igual eu estava até semana passada. Porque eu estava nesse lugar de sofrimento muito forte. E é horrível, tá? Então, assim, o que eu posso dizer para vocês é encorajar vocês a olhar para as questões de cada um. E é a gente que faz esse exercício. Aqui a gente vai estar falando dos conhecimentos, a gente vai estar passando a teoria, tá? Para quem quiser avançar depois para as constelações, que sim, elas ajudam, mas em alguns momentos, mas que a gente não tenha essa visão equivocada que a maioria das pessoas tem de ter a constelação milagrosa, que é isso que vai salvar a minha vida, porque não é. Então, mais importante que tudo do que eu vivi no meu processo e ainda estou vivendo é o conhecimento. É a gente realmente entendendo todo esse corpo de conhecimento, esses conceitos, e internalizando e aplicando na nossa vida. E é por isso que é o meu convite para vocês, para virem junto comigo, para a gente fazer esse movimento juntos. Eu quero sim que a gente faça isso juntos. Eu quero que vocês também vivam isso, assim como eu estou vivendo em algum momento, tá? Então, meu compromisso com vocês fica aqui. A gente vai fazer toda sexta-feira. Eu convido vocês, principalmente quem está no Instagram, para vir para o nosso Telegram. O link está lá na bio, tá? Para você entrar no nosso Telegram. Então, todos os links do Zoom, quando tiver reuniões, toda sexta-feira eu vou estar colocando lá. Eu também vou colocar enquete para saber se é melhor a sexta ou o sábado, em função do final de semana. E a gente vai ajustando esses horários, os dias, os ajustes finos, porque, de verdade, o meu objetivo é de coração contribuir com a vida de vocês, como o professor Hilário, todo o corpo e a linhagem de mestres dele tem contribuído com a minha, tá? Hoje a nossa família está, sim, blindada para toda e qualquer questão, e eu falo isso de coração aberto, eu sei que é também do meu marido isso, e eu vou convidar ele para participar das reuniões e também colocar a visão dele para que vocês também vejam aí mais para frente como é que está tudo isso, como é que está funcionando, mas eu posso dizer que nesse lugar que eu estou hoje não tem preço, tá? E eu quero que vocês também estejam nesse lugar, porque é maravilhoso. Isso sim é uma vida incrível que vale a pena ser vivida, tá? A gente sabe que vai ter questões, a gente vai ter sempre alguma questão ou outra para a gente melhorar, para a gente resolver, mas, né, justamente como diz o conhecimento, né, do professor Hilário, assim como, né, a gente em honra, né, a todos a nossa ancestralidade que tiveram questões e sofrimento, eu escolho a fazer algo, né, em honra e homenagem a eles, algo um pouquinho diferente, né, para viver sim, deixar de viver essa questão da submissão. Então, em honra a todas as mulheres do meu sistema familiar, a minha mãe, a avó, e bisavó, e tataravó, e toda a linhagem de mulheres que viveram isso em algum momento, eu, em honra a elas, eu escolho, sim, né, ter uma vida bonita, ter uma escolha de me colocar em primeiro lugar, olhar as minhas questões e colocar minha vontade em primeiro lugar, né? Não significa que eu não ame meu marido, não significa que eu não ame nossas filhas, não significa isso. Eu posso sim me colocar em primeiro lugar e continuar amando todo mundo do mesmo jeito, respeitando todo mundo e sendo respeitado, tá bom? Ju, você quer comentar alguma coisa? Fazer uma pergunta? Você é a única que está aqui no Zoom. Eu vi que você levantou a mão. Não, eu só bati palminhas para você. Ah, obrigada, amiga. Um beijo. O pessoal do Instagram não está vendo,
Obrigadão. Uhum. E aí eu quero agradecer todo mundo, vocês que estão no Instagram, né, você que está no Zoom, convidar todo mundo para vir para o Zoom também. Então eu vou estar colocando lá, né, deixando o link, está lá na bio desse Instagram, e eu vou editar depois esse vídeo, ficou muito longo, muito cheio de cortes, então a gente edita, depois eu vou pedir ajuda para o maridão, que é o expert nisso. E aí a gente vai e coloca para vocês, daí eu coloco lá no IGTV, tá? E aí fica o compromisso da gente se reunir toda sexta-feira. Gratidão. Mãe, mamãe tá aí, um beijo. Também te amo muito, viu, mames? Linda. Um beijo para todo mundo, prima Ju, a todo mundo que participou. Eu vi que muitas pessoas aqui que eu conheço entraram e eu sou muito grata, né, a vocês todos. Você, Ju, também, linda, que está comigo no Zoom. E convidar vocês para vir para o Zoom, porque eu vou começar a colocar perguntas, assim, responder algumas perguntas que vocês colocarem lá no Zoom, tá, gente? E aí eu vou gravar também e tudo isso eu vou subir para o YouTube e para o IGTV, tá bom? Então convidem quem vocês amam, quem vocês quiserem também que faça parte disso tudo e a gente vai caminhar juntos para a gente aí ter uma vida incrível, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Obrigada. Tchau, tchau.